Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã de sexta-feira. Hoje chegamos ao final desta semana do estudo da nossa lição. Uma lição que foi muito importante, né? E hoje nós estamos finalizando, né, essa parte da nossa meditação, tá? Hoje, sexta-feira, nós vamos apenas complementar alguns pontos que são muito importantes. Nós vamos abordar aí pelo menos uns 3 pontos que eu queria compartilhar com vocês no estudo que nós tivemos aí ao longo desta semana, tá? E aí nós vamos estar finalizando então a nossa lição. Eu quero orar com você neste momento. Vamos pedir a Deus a sua bênção pelo nosso estudo e pedir a Deus para que o Espírito Santo permaneça conosco. Vamos orar. Querido e amado Deus, Pai nosso que estás nos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por chegarmos ao final desta semana, todos os dias na sala, estudando a tua palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração. E neste momento, querido Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos concede a tua bênção. A bênção, Senhor Deus, da paz do teu Evangelho, que excede todo o entendimento. A bênção, Senhor Deus, do conhecimento a respeito da tua palavra, que sejamos iluminados pelo Espírito Santo e também pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse para vocês, a lição desta semana foi uma lição importantíssima, né? Porque Paulo abordou aqui alguns pontos bastante importantes, e entre eles a questão do pecado, tá? Como a Igreja de Deus, o cristão que segue a Cristo Jesus, que anda nos seus caminhos, assim como Jesus aborrece o pecado, também nós precisamos aborrecer o pecado, tá? Nós não podemos compactuar com o pecado. E Paulo ele abordou muito bem aqui sobre algo que certamente estava afligindo o seu coração, porque ele via na Igreja de Deus, naqueles dias, algumas coisas acontecendo que realmente não estava de acordo com a palavra de Deus, tá? E Paulo dizia assim: vocês não foram ensinados no princípio desta maneira, desta forma. Então, entre esses, queridos, a imoralidade sexual, tá? Era algo que já estava se tornando comum na igreja naqueles dias. Imagine só. E então, Paulo, ele jamais imaginaria que isso pudesse estar acontecendo, principalmente no meio do povo de Deus, tá? Nós vimos também aqui Paulo falando sobre a questão do palavreado, né? Que palavras nós deixamos que os nossos lábios pronunciam, tá? Palavras de baixo escalão, né? Palavras de imoralidades. Então, queridos, tudo isso deve ser então deixado pelos filhos de Deus, né? Precisamos abandonar esse estilo de vida do passado, que vivíamos no pecado, né? Para podermos, pelo Espírito Santo de Deus, vivermos uma nova vida, tá? Outra coisa também aqui que Paulo abordou e nós vimos, queridos, sobre a adoração ao nosso Deus. A verdadeira adoração, tá? Então nós finalizamos a nossa lição de hoje, né, falando aqui um pouco sobre o sonho do apóstolo São Paulo, que não é diferente também de qualquer pregador, mensageiro, né, que pregue o Evangelho
e que o desejo é conduzir pessoas tirando do reino das trevas, da escravidão do pecado, para o reino da luz e para a liberdade em Cristo Jesus, queridos, é claro que qualquer pregador desta maneira, ele sonha, né? Qualquer mensageiro como Paulo sonha em ver esta pessoa sendo transformada e crescendo na fé, né? Uma pessoa que vai se desenvolvendo cada dia no conhecimento da palavra de Deus, né? Vivendo em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus e se tornando uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela vivia no passado, com aquilo que ela está vivendo no presente. Quer dizer, que é uma novidade de vida. Tá? E este era o sonho do apóstolo Paulo para aquela igreja. Tá? Paulo, ele tinha um sonho de ver aquela igreja crescendo, uma igreja missionária, né? Uma igreja que estivesse sempre viva espiritualmente, tá? Uma igreja que adorasse Deus, né? O nosso Pai Celestial, Cristo Jesus que morreu, entregando a sua vida para nos salvar, e o Espírito Santo que está conosco constantemente, tá? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, sendo o nosso consolador e nos guiando em toda a verdade. Tá? Então, com muito respeito, queridos, era o sonho de Paulo ver esta igreja demonstrando, através da sua vida transformada e mudada, essa verdadeira adoração ao Santo Deus. Tá? E não é diferente conosco, queridos. Nós também, quando estamos cheios do Espírito Santo e pregamos o Evangelho, falamos de Deus para outras pessoas, tá? O investimento que é feito, né? Investimento de tempo, o investimento de, muitas vezes, né, de donativos, como por exemplo, né, o deslocamento até ir a esta pessoa, né, e você tem despesas, né, com carro, com o meio de transporte que você está utilizando para fazer esse trabalho, para fazer esta obra. Então, queridos, toda esta, tudo essa despesa que está sendo feita, né, é por amor, com o desejo de vê-la, aquela pessoa sendo salvo por Cristo Jesus, tá? Sendo transformada por Cristo Jesus, e uma pessoa que vai crescer andando em novidade de vida, em uma vida nova com Jesus. Tá? Era desta maneira que Paulo pensava, né? Porque Paulo diz assim, olha, eu passei por muitos perigos na minha vida, fui preso várias vezes, fui perseguido, ele diz, passei por perigos pelo deserto, tá? Fui picado, né, por serpente, tá? Estive a ponto de ser morto em alto mar. Então ele diz, tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente sofre, né, é como um investimento de salvação. Então, queridos, o sonho de Paulo para aquela igreja era ver uma igreja vibrante, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja muito missionária, uma igreja que estivesse sempre viva no Espírito de Cristo. Tá? Paulo, ele desejava que através da vida transformada, uma vida de testemunho do poder de Cristo, o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, fosse um evangelho pregado para que muitas outras pessoas, queridos, que estavam vivendo
nessa vida de libertinagem, nesta vida que a pessoa, quando está lá, acha que ele pode tudo, que ele sabe que ele é uma pessoa que está liberta, e na verdade não é. Na verdade é uma pessoa que está sendo escrava do pecado, tá? Porque ela não consegue, na verdade, ela não consegue ter uma vida livre, tá? Mas a pessoa vive realmente uma vida de escravidão, né? Escravo, quem sabe, do álcool, escravo do tabaco, escravo da droga, escravo, né, de uma vida de adultério, tá? Escravos, né, em toda a forma do pecado que você possa imaginar. Mas muitas delas imaginem que elas é livre, pode fazer tudo. Mas, queridos, na verdade, quando ela quer sair, ela não consegue. Por quê? Porque ela é escrava. Tá? Ela está dominada, ela está debaixo do pecado. Então, o pecado está subjugando esta pessoa. Tá? E então, o sonho de Paulo é que estas pessoas, através, né, de contemplar a plenitude da graça de Cristo Jesus, transformando a vida, né, e ele contemplando a diferença de uma pessoa que ele conheceu também na escravidão do pecado e foi liberto, que isso seja realmente algo poderoso para que ela possa entender que ela também pode ser salva por Cristo Jesus. Então, a nossa vida, Paulo diz, queridos, que é o Evangelho de Cristo. Tá? Esse era o sonho de Paulo para aquela igreja. É o sonho de Cristo Jesus para mim, é o sonho de Jesus para você, é o sonho de Jesus para todos os seus filhos, aqueles que professa ser seguidor de Cristo, ser cristão em Cristo. Tá? O sonho de Cristo é que você seja o evangelho para muitas outras pessoas, que a sua vida transformada, né, que o andar na luz de Cristo Jesus seja uma atratividade, uma atração para outras pessoas olhar e dizer assim, realmente o poder de Cristo pode transformar vidas. Porque eu conheci fulano, eu conheci fulana nesta condição, mas ela foi realmente transformada pelo poder de Deus. Entendeu? Então, queridos, é a lição que nós estudamos essa semana. Nós vimos aí que Paulo, ele não tolerava na Igreja de Cristo, né, o pecado, né, vivenciando ali dentro entre o povo de Deus. Tá? O sonho de uma igreja viva, vivendo uma vida de testemunho. Esse era o sonho de Paulo. Tá? E também uma igreja vibrante na verdadeira adoração, como reconhecimento do nosso grande Deus como nosso Criador, como nosso Redentor e o nosso Mantenedor. Então, são motivos importantíssimos e razões para prestarmos adoração ao nosso Deus por amor àquilo que Ele fez, faz e fará por cada um de nós. Então, queridos, que Deus te abençoe ricamente, que você tenha aí um bom final de semana, é o meu desejo para você, e que realmente você seja aberto ao Espírito Santo de Deus, tá? Abre o seu coração para Cristo Jesus e tenha certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Tá? Quero desejá-lo a você um feliz sábado, abençoado sábado na graça de Cristo Jesus. Daqui mais um pouco nós já estaremos entrando nas horas sabáticas, né? Dia memorial da criação, onde nós, como criacionismo, né, cremos em Deus como Criador de todas as coisas, né, o nosso Criador, nós estaremos adorando nosso Deus, nosso grande Deus como nosso Criador,
como nosso Redentor e o nosso mantenedor. Então, meu abraço a todos vocês. Fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia. Tá? E que a graça de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. E que tudo dê certo com a graça de Cristo na sua vida. Até amanhã, nós vamos estar iniciando uma nova lição. E o meu apelo a você é para que esta semana você permaneça na sala todos os dias pela manhã e vamos juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Até lá.